Fala galera tricolor, quem fala é o Igor, esse aqui é mais um vídeo pro canal Flupedia, sejam bem-vindos. É, Grande vitória hoje, né? Eu acredito que ninguém esperava, né? E eu acho que isso vai muito mais pela questão da forma como o time vem atuando anteriormente do que provavelmente pela capacidade do time, né? A gente sabe que o time tem um elenco que é bom, não é um elenco nem maravilhoso como anos atrás, também não tem um elenco ruim também como de outras temporadas, mas é um time que vinha jogando aquém do esperado pela torcida e que hoje jogou como Fluminense, né? Principalmente o primeiro tempo lembrou muito o time que garantiu a vaga para essa Libertadores, né? E eu falo isso na postura, né, do time, de garra, de vontade, de obediência técnica, principalmente, e da dosagem, né, dos jovens com os jogadores mais experientes. Se a gente for pegar todo o clima de pré-jogo, né? Tinha aquela tensão de a gente ter que assistir o jogo do Fluminense ao mesmo tempo, ter que assistir o jogo do Júnior, né? Então aqui comigo foi a mesma coisa, né? Era no computador o jogo do Fluminense e no celular o jogo do Júnior. O tempo todo ali focado no que ia acontecer no outro jogo. Acabou que a primeira cena que me chegou e me chocou assim nesse sentido foi do Marcos Felipe, né? Ele meio que pedindo desculpas pro Galhardo, depois ele chegou e conversou com o Enzo Pérez, né? E tentou desconversar a situação que aconteceu na última semana, antes do clássico, né? E ali meio que eu acho que ele ficou um pouco mais tranquilo, né? É aquilo, né? Eu também falei que ele não disse com aquela vontade que a mídia colocou, né? Ele começou a frase de um jeito, terminou de outro jeito, mas ele também não foi aquele cara que chegou e falou: não, o Enzo Pérez é frangueiro, ninguém chutou em cima dele e ele não deixou a bola entrar. Mas enfim, né? Águas passadas. A postura do time foi muito boa, né? No começo do jogo, o Nenê ele jogou uma bola na área que o Cascaro perdeu, teve uma oportunidade, depois o Nenê novamente cruzou, o Nenê cabeceou para fora. Se a gente for pegar todo o jogo, o Fluminense ele dominou a partida inteira, do primeiro ao último minuto, né? E no momento que ele não dominou tecnicamente ou com a bola, ele acabou sendo superior em campo, né? O momento que o River mais tentava entrar no campo do Fluminense foi o momento que o Maidana foi expulso, né? Então o Fluminense acabou sendo dominante durante toda a partida, né? Logo depois dessas jogadas aéreas com o Nenê, o Álvares teve uma oportunidade que o Marcos Felipe defendeu, né? Teve dois chutes, né? E no rebote o Marcos Felipe fez uma grande defesa. Aí ele apareceu, né? E aí começa a jogada do gol, né? Que foi logo depois desse lance. E o curioso e da outra vez eu até brinquei, que parece que o Roger fica assistindo os nossos vídeos, né? Porque tudo que a gente vem falando, as coisas vêm acontecendo. Eu falei no último vídeo, né? O que o Caio Paulista tá fazendo para que ele não receba a oportunidade para ser titular, né? O que que o Gabriel Teixeira, o Luiz Henrique, ou o Kaique, não falando dos últimos jogos, tá? Tô falando de questão de potencializar o jogador, na questão de técnica, eles são superiores. Mas tô falando na questão de momento, né? O agora. O que o Caio Paulista está devendo em comparação aos outros. E sobre a questão do Samuel Xavier. O Samuel Xavier já vem até mais tempo falando, né? O Samuel Xavier tem que jogar. É lateral de ofício, que a Legado tá sentindo. E o primeiro gol sai toda a jogada do Samuel Xavier, que ele rouba a bola lá atrás, vem caminhando com a bola, tem toda a paciência. Enquanto passa pro Fred, né? E se a gente for reparar, o Fred está na mesma linha, o juiz vai muito bem. Isso é uma outra coisa que a gente tem que falar também, que eu vou também falar mais lá na frente, né? As pessoas falam da Comebol, mas o River Plate não teve a mão passada na cabeça. A Comebol não deixou a lista do River Plate ser estendida em número de inscrição de atletas. O Fluminense praticamente não foi prejudicado na fase de grupos. Então, tirando o pênalti, obviamente, do Júnior Barranquilla lá, não teve nenhum erro grave,
a favor do Fluminense, não se lances polêmicos, como aquele lance do Luca, por exemplo, que na minha opinião nem foi pênalti, né? Então foi uma jogada difícil, que o Samuel Xavier deu um passe pro Fred, o Fred estava na mesma linha, mas o bandeirinha, se ele tivesse um pouco desligado, ele poderia muito bem no impedimento, que foi um lance muito é, certo, né? Muito cravado na linha. E o Fred faz toda a jogada, ele acaba cruzando pro Caio Paulista fazer o gol. É o quinto gol do Caio Paulista pelo Fluminense. Todos os gols que o Caio Paulista fez pelo Fluminense foram gols importantes. E 4 deles fora de casa, né? Ele fez o gol contra o Galo no ano passado, aquele golaço no Mineirão. Fez o gol contra o Inter, que foi o gol da virada, no Beira-Rio. Ele fez o gol no final do jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, no 3-3. Então, é um jogador que é aquilo, ele tá decidindo. Não é um jogador que tá fazendo um gol para deixar o placar mais elástico, como eu também citei no Twitter anteriormente, né? Ele fez o gol da vitória contra o Santa Fé, no Maracanã. Então, é um jogador que tá fazendo gol para decidir. É aquele jogador que tá pegando o jogo já com o meio caminho andado e fazendo o placar ficar mais elástico, pelo contrário. Então, o Fluminense acabou fazendo gol, continuou jogando muito bem, não recuou. O Fluminense começou a querer jogar, só que num desses lances, o Carrascal ele dribla o Nino com uma facilidade absurda, está na trave. É aquilo, não tem como você dominar o time do River por 90 minutos. É muito difícil. É um time de qualidade. Então não tem como você chegar e ficar 90 minutos sem sofrer nenhum tipo de jogada que não vai te fazer sofrer. Você está jogando no estádio do River. Não tem a torcida no Monumental, mas é o River Plate. É o principal time das Américas. Na minha opinião, junto com o Flamengo e o Palmeiras, é o melhor time da América. Então você não pode chegar e achar que o jogo vai ser só ataque contra defesa. Pelo contrário, né? O momento do Fluminense nem era esse. E logo em seguida o Fred, né? Ele numa bola que o Fluminense vai brigar ali, vai roubar a bola do De La Cruz. O Fred vai dar um passe por cima pro Nenê, o Nenê foi muito feliz na finalização. Aí o Breno tem um desvio, mas mesmo também se não tivesse desvio, o Armani teria dificuldade para pegar. O Fluminense fez o segundo gol. Esse gol até do Nenê é um gol curioso porque ele ficou 18 anos sem fazer um gol da Libertadores. Então é um hiato muito grande, né? É uma maioridade praticamente, né? Então, se eu não me engano, é o maior recorde da história da Libertadores. Possivelmente deve ser um dos maiores recordes do futebol mundial, né? Ficar 18 anos sem fazer gol numa competição, né? E foi um gol muito bonito do Nenê. E a partida totalmente controlada. O Nenê ainda teve uma oportunidade de falta, que a bola bateu na rede do lado de fora. E que aqui de casa eu vi gol, mas foi uma jogada muito boa do Nenê. Começou o segundo tempo, sem substituição, o time bem redondinho. O Iago teve uma finalização na trave, né, que ele corta pela direita, né, aqui da esquerda para o meio, né, perdão, e eles estão em travessão. E aquilo também que a gente vinha conversando, né? O Iago e o Martinelli com o Marcão, eles tinham uma liberdade para chegar dentro da área. E foi algo que estava sendo perdido com o Roger, né? Exceto o gol contra a Portuguesa, que o Iago chutou de fora da área também, ele não estava entrando na área. Então é um caso muito assim que a gente vem falando, pô, o Iago precisa chutar de fora da área, o Iago precisa entrar na área. Então esse ano já é o terceiro gol do Iago, né? Na realidade é o quarto, né? Porque ele também fez no Fla-Flu, fez contra o Boa Vista, que ele também chutou de trivela. Teve esse gol também contra a Portuguesa que foi de fora da área, também foi um chute muito bonito. E essa finalização não foi na travessão, foi pecado a bola não entrar, porque foi um chute muito bem elaborado, o Armani não ia conseguir pegar essa bola. E o River começou a tentar jogar pela bola aérea, né? O River tentou, teve uns escanteios para bater, o Fluminense em alguns momentos ele meio que desligou, ele começava a dar muitas bolas pro River e teve escanteios, 2, 3 escanteios que deram perigo pro Fluminense. Até o momento que o Maidana é expulso, né? Primeiro, numa jogada anterior, o Matias Soares ele vai dar um tapa no Lucas Claro. O Lucas Claro fica revoltado pedindo vermelho, mas o Matias só toma amarelo. E no lance seguinte, o Maidana ele vai acabar sendo expulso, né? Por agredir o Caio Paulista, que ele também foi um pouco maroto, né? Ele também se jogou ali.
no chão, deu aquela olhada tipo Busquets, né? Aquele jogador que... Igual o Rivaldo contra a Turquia na Copa, aquela olhada meio tipo, né? Eu consegui cavar a expulsão do jogador, mas o cara agrediu, é para vermelho. E até o momento a gente acreditava que o Fluminense fosse dominar o jogo. Pelo contrário, o Roger começou a abrir o time, era natural que o Fluminense fosse fazer substituições, até porque tinha Martinelli com cartão amarelo, tinha o Samuel Xavier com cartão amarelo, alguns jogadores já estavam com cartão, então ele acabou colocando o Calegari, acabou colocando o Wellington, acabou colocando o Casares e o Abel. Então ficou um pouco claro que o time teria que mudar, porque teria que tentar fazer mais um gol. O time não poderia recuar, poderia tomar um gol do River Plate, foi o que aconteceu. E não tomou o gol nem recuando, não. Foi nessa mesma levada de substituições, numa bola parada, num lançamento do meio de campo. Vai acontecer um cruzamento para a área que o Giroud vai fazer o gol. E foi um gol aos 40 do segundo tempo, né? Então, foi uma grande finalização, porque ele se antecipa do Lucas Claro e faz o gol. Então foi um momento de perigo pro Fluminense, né? Porque o River poderia empatar o jogo. Apesar que se o Júnior também fizesse o gol, ele teria que fazer mais um para poder eliminar o Fluminense, mas a gente tinha que começar a pensar também em outras situações, mesmo a gente acreditando que não fosse tomar gol, ele poderia tomar, né? Então, o Abel, que foi uma dessas mudanças, ele vai receber a bola no meio de campo, ele vai segurar essa bola e vai dar o passe pro Iago, que vai finalizar, como eu falei, de trivela, né, tirando do Armani e fazendo o gol da vitória. Assim, foi uma partida praticamente perfeita. Ela só não foi perfeita pelo gol tomado, pelo time ter se desestruturado nessas mudanças, que seria comum, normal, né? Mas o gol acabou saindo muito rápido, né, para as pretensões, né, do Fluminense. Mas foi uma partida muito boa, porque a gente não esperava a atuação do time. E eu quero complementar com umas questões que a gente já vem conversando. Primeiro, o Roger, como a gente já esperava, o Roger não ia mudar o esquema, porque seria muito breve da partida do Flamengo no sábado para hoje, são 3 dias. Então o que ele fez? Ele mudou os dois extremos, a ponta esquerda e a ponta direita, né? Colocou o Egídio e o Gabriel Teixeira de uma ponta e o Samuel Xavier com o Caio Paulista numa outra ponta. O Egídio, ele se entendeu muito melhor com o Gabriel Teixeira, apesar do Gabriel Teixeira não fez uma grande partida. Estava muito nervoso no começo do jogo, mas ele não comprometeu. Mas o Egídio estava jogando bem. Tirando esse lance que eu comentei logo no início, que o Álvares vai perder um gol, né? Que o Marcos Felipe vai fazer 2 defesas, e o Egídio simplesmente só olha o jogador do River finalizar. O Egídio ofensivamente foi muito bem. Tava super à vontade jogando. E no lado direito, Samuel Xavier com o Caio Paulista se entenderam muito bem. Que são dois jogadores de velocidade, são dois jogadores que gostam de atacar. E é aquilo que eu comentei antes do jogo no Twitter. O Caio Paulista, diferentemente do Kaique e um pouco a mais que o Luiz Henrique, ele vai fazer essa função de atacante que vai marcar o adversário. Uma função que o Luca fazia muito bem com o Marcão. A gente já conversou sobre isso antes. O Luca tem os problemas dele ofensivos, mas o Luca fazia com maestria essa jogada de marcação, de chegar e marcar o lateral ou o atacante adversário. Então o Caio Paulista tem essa força de vontade, sabe prender bem a bola nesse sentido, tem as pernas muito longas, então ele consegue roubar a bola com mais facilidade, consegue brigar no jogo aéreo, tem um porte físico superior, que é um porte físico de Libertadores, né? Que, por exemplo, jogadores da Colômbia têm esse porte físico, né? Jogador alto, forte, né? E ele fez muito bem essa função. Então o Fluminense ficou mais alimentado com essa marcação. E o meio de campo marcou melhor, né? O Martinelli não ficou correndo de um lado para o outro igual nos outros jogos, né? O Iago também não ficou igual uma barata tonta correndo de um lado para o outro. O Fluminense é muito mais organizado na forma de atuar, né? E isso ajudou bastante o time. Sem contar que os jogadores não comprometeram. A bola ia na área, o Lucas Claro e o Nino estavam bem. No meio de campo, os jogadores estavam chutando a bola para longe. Em alguns momentos o time saía jogando. O time não inventava na saída de bola. Então, principalmente, o time estava muito bem compactado, muito focado.
foi o jogo inteiro praticamente de foco, né? E com a meta de ganhar o jogo, de classificar, porque aquilo, ele jogou a classificação praticamente no lixo, jogando em casa. E a gente conversava, o Fluminense tem que chegar na Argentina com a classificação na mão. Se ele chegar precisando ganhar lá é difícil. Ele ganhou, mas é um jogo difícil. Então, o time, ele meio que pegou tudo aquilo que ele não jogou contra o Santa Fé, os dois jogos contra o Flamengo, contra o Júnior, e jogou hoje. Então, eu não quero olhar pelo lado do Covid do River, porque, assim, o River tinha o regulamento com ele tinha 50 jogadores para inscrever, e ele colocou só 32, 70 jogadores, né? O Fluminense colocou 50 jogadores, assim como a maioria dos times. Hoje a maioria dos titulares jogaram, em comparação ao jogo de semana passada do River contra o Santa Fé, só tinha 3 titulares, hoje praticamente todos os titulares jogaram, tirando, se não me engano, o Montiel, né? E tinha mais um outro jogador que eu não lembro quem é, o nome não me vem na memória agora, se não me engano foi o Paulo Dias, né? Que até teve um problema maior de Covid. Se a gente for olhar, o River era praticamente time titular. Só que essa apatia do River foi uma apatia do River de toda a Libertadores, né? O Galhardo, em um dos jogos contra os colombianos, ele poupou o time. Então, assim, ele meio que se deu ao luxo de chegar e acreditar nessa classificação fácil do River, que não aconteceu. Eu olhei outro jogo do Júnior contra o Santa Fé, cara, e o Santa Fé tirou 2 bolas do Júnior em cima da linha. Numa outra bola, o Borja chegou dando um carrinho, a bola quicou e passou pelo pé dele. Então, assim, o River passou muito mais pela camisa e pela sorte de estar do lado dele do que propriamente pelos méritos do River Plate, né? O River Plate, ele passou com uma pontuação baixa, né? Inferior aos segundos colocados dos outros grupos, né? Então o Fluminense, eu vou muito mais focar na forma como o Fluminense jogou, né? Eu ficaria muito mais chateado se o Fluminense jogasse com a mesma formação que o River enfrentou o Santa Fé, com goleiro linha, com 3, 4 jogadores de base tendo que entrar em campo para tapar o buraco, né? O River tinha o Borré, tinha o Armani, tinha o De La Cruz, é, tinha o Casco. Então o River Plate estava em campo e o Fluminense não tem nada a ver com isso. A segunda coisa que eu quero comentar é a forma como o Fluminense joga fora de casa, né? O Fluminense venceu no histórico 29 vezes na Libertadores, ele ligou 13 jogos fora do Rio de Janeiro e 16 em casa, 16 no Rio de Janeiro. Se a gente for olhar, o Fluminense está tendo muito mais facilidade para jogar fora. Nessa Libertadores não perdeu fora, né? Ele empatou com o Júnior no Equador, né? Teve toda aquela situação de viajar no dia do jogo, do Fluminense ser prejudicado pela arbitragem. Acabou ganhando do Santa Fé, que foi uma situação da pior, que ele também viajou no dia do jogo, teve temporal no dia da partida. O Fluminense teve que viajar horas de ônibus, de avião, então foi uma situação adversa. E ganhar hoje do River, só o Fluminense e o Cruzeiro conseguiram vencer River e Boca nos seus respectivos estádios. O Palmeiras até ganhou ano passado do River, mas ganhou no estádio do Independente, né? Avejaneda, não foi em próprio Buenos Aires. Então é uma situação que a gente tem que comemorar. E nós entramos para a história, né? Querendo ou não, o Roger foi o primeiro técnico a ganhar do Boca e do River na Argentina, porque ele ganhou com o Palmeiras em 2018, se não me engano, era 2018 ou 2019, né? Ele ganhou bem do Boca lá e acabou ganhando agora com o River. A minha ideia é que foi uma vitória que veio na hora certa, porque o que acontece? O Fluminense agora tem Brasileiro no sábado, já contra o São Paulo, provavelmente pro time titular. Na semana que vem, na terça-feira, já tem Copa do Brasil contra o Bragantino, né? E vai começar uma série de maratonas de brasileiro. E o brasileiro, o Fluminense tem um começo de campeonato brasileiro que não é tão complicado como foi no ano passado. Ano passado o Fluminense começou o campeonato contra Grêmio, Inter, Palmeiras, Flamengo. Nesse ano o Fluminense teoricamente começa com o São Paulo, mas depois, se eu não me engano, ele pega Juventude, Cuiabá, Fortaleza, Atlético Paranaense, teoricamente, não menosprezando os outros times já.
mas o Fluminense ele tem uma tabela mais tranquila, né? A gente sabe também que não pode contar muito com isso, que o Fluminense também como a gente costuma falar, né? Quando a gente desconfia do Fluminense, o Fluminense chega e faz história. Quando o Fluminense bota um hype na gente, né? A gente chega naquela coisa de, porra, o Fluminense vai chegar e vai dar alegria pro torcedor do Fluminense, ele simplesmente não ganha, como foi na semana passada. Então é um momento muito certo, muito bom, né, de ter vencido. Os salários também do mês passado foram pagos hoje, então deu uma moral ainda maior. A gente tem que olhar agora numa questão do time, de jogador por jogador. O time hoje foi muito bem. Isso vai do gol até o Fred, né? O Marcos Felipe, ele foi um pouco mais seguro hoje. Teve uma jogada no primeiro tempo que o Marcos Felipe, ele soltou uma bola ali na pequena área, que foi um lance perigoso, mas ele salvou o time nessa jogada que eu citei duas vezes, na defesa do Álvares. O Samuel Xavier, como eu falei, foi um dos melhores jogadores em campo, né? Atacou muito bem, muito veloz, conseguiu filtrar, jogador mais tranquilo. Como eu citei, o Calegari estava muito nervoso. O Calegari, ele sentiu a Libertadores, ele sentiu a chegada do Samuel Xavier, que o Julião não era um jogador que tinha o parâmetro do Calegari, que sequer chegava a ameaçar. Só entrava quando o Calegari, né, se machucava ou ficava por fora por algum tipo de situação adversa. O Samuel Xavier é mais experiente, é bem mais experiente. E, na minha opinião, ele ganhou a vaga. Mas eu não quero desmerecer o Calegari, pelo contrário, como eu falei, o Calegari ainda pode jogar como meia, ele pode substituir bem o Samuel Xavier, ele pode jogar numa função de polivalente. Eu não vejo isso como um problema. O Caio Henrique foi muito assim, ele chegou para jogar como meia, poderia jogar como volante, e o Diniz colocou como lateral esquerdo. Então é um jogador que agrada qualquer técnico, né? Pelas suas múltiplas funções. Nino e Lucas Claro, partida muito boa, principalmente do Nino, né? Que vem jogando muito bem. Né? O Nino, mais uma vez, seguro. O Lucas Claro hoje estava mais ligado, menos pilhado do que nos outros jogos. O posicionamento dos dois estava muito, muito bom. Tirando o gol do River, né? Eu vou dar muito mais mérito ao Girotti do que a falha do Lucas Claro. Nem todo gol quer dizer que seja uma falha defensiva. Eu vejo mais falha defensiva em situações de bola parada. Na bola parada, geralmente eu culpo, né, uma equipe quando toma um gol, quando sofre gol. Mas no lance do gol do River, eu não vou culpar o Lucas Claro pelo gol, não. O Egídio fez uma partida boa, né? É aquilo, né? Como também a gente vem falando, ele é superior ao Danilo Barcelos, não tem jeito. Ele é superior, mas compromete também. Né? O Danilo Barcelos é aquele jogador burocrático ao extremo, né? Não vai fazer nada e também não vai prejudicar. E dois Fla-Flus jogados dessa forma, né? Então o Roger acabou mexendo dessa vez de uma forma certa e o Egídio mostrou que era um jogador experiente e que tinha que jogar naquele jogo de hoje, e ele foi muito bem, né? Se a gente for olhar Martinelli, hoje o Martinelli teve mais liberdade, foi muito mais tranquilo, conseguiu girar o jogo, recebia, girava a bola com mais facilidade, não precisava ficar também correndo como um louco varrido em campo, né, sem destino. É uma pena ter tomado o cartão hoje, porque ele vai ficar de fora do primeiro jogo das oitavas. Então, com o passar do tempo, o Roger vai ter que pensar nisso. Não agora, porque falta um mês e meio. Então, o Roger não vai pensar nisso agora, mas vai fazer muita falta. E o Martinelli hoje estava bem mais tranquilo. O Iago, na minha opinião, depois do Fred, foi o melhor em campo. E, e quanto ao Iago, vai por isso que eu tava falando, né? Chegando na área, ele sabe finalizar, sabe estar de fora da área, ele sabe marcar, ele é voluntarioso ao extremo. Então, ele mais próximo ali da área, é um jogador que pode roubar a bola, é um jogador que pode finalizar, é um jogador que pode fazer gol, é um jogador super útil. Às vezes ele faz um lance de peladeiro, é um passe bobo, a bola escapa do pé dele, mas isso vai muito mais pela fadiga, muito mais pelo cansaço do que provavelmente pela parte técnica. E o Iago hoje fez um jogo muito bom, mereceu o gol.
quase fez o golaço, tá se entendendo com o Martinelli, né? É uma dupla muito boa, né? Não são volantes de ofício, não são volantes igual Edinho, igual Igor, igual outros volantes, né? Camisa 5, Marcão, como o Fluminense já teve, né? São volantes mais que saem mais para jogar, que percorrem mais o campo todo. E eu fiquei muito feliz pela atuação dele, né? Porque eles estavam cogitando tirar o Iago no time, e isso é uma loucura, né? O Nenê hoje foi muito participativo, e principalmente fez gol, que é muito importante, né? O pessoal até brincou, pô, o Nenê cavou mais 10 jogos como titular, né? E a gente vinha reclamando do Nenê, né? E reclamando com razão, né? Pelo fato de ele ter feito gol, que a gente vai deixar de reclamar, não. Mas o Nenê não veio jogando bem, mas hoje apareceu num chute muito, que ele foi muito feliz. A bola aérea do Nenê hoje foi bem melhor do que a bola aérea dele no Fla-Flu, que foi pavorosa. Hoje parecia que o time tinha treinado melhor esse tipo de jogada. E o Nenê hoje foi mais líder também. Então isso ajuda bastante, ajudou bastante o time na vitória. É, O Gabriel Teixeira sentiu o começo do jogo, mas depois foi melhorando. Ficou até o fim da partida. É, E aquilo, né? A gente ainda não tem aquele outro ponta. Hoje, na minha opinião, o Atlético Caio Paulista, Fred e mais um jogador. Mas a gente não achou esse jogador. Porque quando o Gabriel Teixeira entra durante o jogo, ele vai bem. Quando o Kaique entra durante o jogo, ele vai bem. Quando o Luiz Henrique entra durante o jogo, ele vai bem. Mas nenhum deles mostrou futebol quando teve a oportunidade de ser titular. Tirando o Kaique no começo da Libertadores. Então, o Gabriel Teixeira ele sentiu um pouco mais, mas ele defensivamente foi participativo, né? E, e fez um jogo razoável. Acho que do time ele foi o que teve assim, o menor rendimento. Não vou falar o pior, mas foi o menor rendimento. Mas ele é útil, né? É um jogador muito útil. É um jogador muito novo, ele estava jogando no final de base também no passado. Então a gente não pode ficar cobrando situações do Gabriel Teixeira que a gente teria que cobrar de outros jogadores mais experientes, como o Luca, por exemplo. Né, que tem salário alto, tem bagagem e não rende, né, o esperado. O Caio Paulista, como falei, ganha na dividida, ganha em todas as disputas, fez o gol, está no momento iluminado. Tudo que ele vem fazendo não está dando certo, a expulsão foi em cima dele. Então é um jogador que está sendo uma grata surpresa. Eu mesmo disse ano passado que não era jogador para nível do Fluminense. E não vou ficar aqui escondendo o que eu falava ou o que eu falo. Bota a cara, tapa mesmo, porque a gente tem que colocar. Mas da mesma forma que a gente critica o técnico, a gente tem que enaltecer quando o técnico vai bem. A gente, quando tem que criticar o Marcos Felipe, tem que enaltecer quando o Marcos Felipe vai bem. Eu acho que isso, a gente tem que ser humilde na nossa fala. A gente não pode ficar negando, obrigando. Eu quero mais é que o Caio Paulista renda e faça o Fluminense ir longe da Libertadores. Eu não vou ficar de picuinha que o Caio Paulista vai virar titular e tá tirando a vaga do Luiz Henrique ou do Kaique. Não. Eu tenho que pensar positivo. Eu tenho que pensar que o jogador tá ali para poder jogar em prol ao clube, né? Porque ele tá praticando o serviço prestado ao clube. E o Caio Paulista está indo muito bem. E principalmente o Fred. O Fred dominou o jogo. Não fez os gols, mas participou do primeiro e do segundo gol. A liderança dele é absurda no lance do cartão vermelho do Maidana no Caio Paulista. Ele vai em cima do juiz. Todos os momentos ele cava a falta, ganha a falta, tá brigando, orientando. E tem lance no começo do jogo que o Roger fala, tava 0 a 0 o jogo, e o Roger fala pro Fred, ele chega e olha do Fred e fala pro Gabriel Paulista, pro Caio Paulista, pro Gabriel Teixeira e pro Caio Paulista. Ó, joga pelas costas do Fred. O Fred vai receber a bola e vai jogar pra vocês. Tentem ver um VT na internet, se eu achar, vou retweetar. Mas vocês tentem olhar isso com carinho. O Fred, ele meio que jogou pro time. Como ele já vinha jogando. O Fred hoje, como eu falei, ele é menos matador e mais o orientador do time. Mais um jogador inserido no elenco. E hoje ele foi vital, tanto com a bola, como com a braça dele de capitão e fora do campo. Né? Então eu fico muito feliz. Né? O Fred, de um jogador quase que inválido no ano passado, que não conseguia dominar uma bola, para um jogador que está numa plena forma física. Obviamente, às vezes ele não consegue fazer uma jogada que ele fazia como outrora, mas ele é o jogador
mais importante do time. E o Roger, todos os parabéns possível, porque ele mudou meio time, ele mudou a postura do time. Eu ainda acho que o time pode render num outro esquema, no 3-5-2, no qual o time pode ter. A gente pode distrair o melhor de cada jogador em campo, né? Mas hoje o Roger fez uma mudança radical, botou também a cara a tapa e o time fez tudo do que ele tinha pedido para fazer. E o Fluminense acabou sagrando o vencedor e líder do grupo, como a gente já esperava que fosse acontecer. Das mudanças, Casares teve pouco tempo para jogar, Calegari errou também os primeiros passes ali quando entrou, lances que irritou o Roger, né, em que ele poderia soltar a bola de uma maneira mais rápida, mas ele não soltou. Isso era algo que eu tinha esquecido, mas também vou comentar. O time hoje tocou a bola muito rápido. Eu lembro dos primeiros treinos do Roger e a gente via os jogadores ali numa roda de bobinho e fazendo um treino de toque rápido, de 2 toques rápido. E a gente nunca mais viu esse tipo de treino, né? E hoje o time estava tocando a bola, o jogador recebia, o Martinelli recebia, tocava de primeira pro Iago, tocava de primeira pro Fred. O Nenê mesmo estava prendendo a bola hoje, o Nenê estava tocando de primeira. Então, hoje a gente pode olhar também uma mudança dessa postura, do time querer ser mais, de ter uma ênfase maior em direção ao gol do que propriamente ter que ficar só prendendo a bola e jogar no jogo aéreo. O Fluminense finalizou hoje de várias maneiras, não precisou só ficar esperando a bola quicar dentro da área e fazer o gol. Então, esses lances do Calegari que meio que irritou o Roger. O Abel, ele participou de todo o lance do terceiro gol, teve uma jogada que ele recebeu e deu um passe de letra, um passe bonito, uma jogada de efeito. O Luiz Henrique ele entrou, mas o gol foi nas costas dele e ele nem teve tempo de se posicionar direito. Mas a bola acabou entrando, né, no cruzamento pro Girotti. O Wellington também, ele, ele entrou e teve pouco tempo para poder mostrar alguma coisa. É isso, depois de dias com sono ruim, com o humor para baixo por causa do Fluminense, a gente vai dormir de uma maneira que a gente não esperava. Vamos curtir essa classificação, sabendo que o Fluminense tem muito para progredir. Usar esse Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas como um teste, mas levar a sério, né? Não é sair poupando para as oitavas. O Fluminense tem que jogar o Brasileiro porque a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores, se vai cair nas oitavas, se vai cair nas quartas, se vai ser campeão, se vai cair na semi. Então a gente precisa voltar a jogar Libertadores todos os anos. E para jogar Libertadores, ou a gente ganha a Copa do Brasil, ou a gente ganha a Sul-Americana, ou vai longe no Brasileiro. Então a gente tem um elenco que pode brigar no Brasileiro por voos maiores, né? Quando a gente começou o Brasileiro no ano passado, a gente esperava brigar para não cair ao meio de tabela. E nós conseguimos chegar em quinto lugar, né? No G6, né? E esse ano a gente tinha um elenco para brigar por G8 para cima, né? Eu vejo o Fluminense com um elenco superior a times do G10. Eu vejo o Fluminense com um elenco melhor que o Santos, eu vejo o Fluminense com um elenco do nível do Inter. Não vejo o Fluminense com um elenco ou com um time melhor que o de São Paulo, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Atlético. Mas a gente está brigando nesse bolo. Nós temos um time competitivo, né? Ou teríamos que ter esse time competitivo na maioria dos jogos, né? Pelo menos contra o Flamengo não foi, contra o Júnior não foi, nem contra o Santa Fé. Mas hoje nós fomos bem competitivos. É isso aí. Vamos aproveitar essa noite. E no final de semana tem mais vídeo, provavelmente no domingo, já que o jogo do sábado acaba tarde, né? O jogo 9 horas. E a gente vai resenhando por aí. Saudações tricolores. Até a próxima.